E olha, vamos falar de educação. Em meio à greve das universidades e institutos federais, o Ministério da Educação lançou o PAC da Educação. Paulo Miller está de volta ao vivo, porque apesar desse pacote anunciado pelo governo federal, ainda não se tem detalhes de quanto da verba desse programa, né, Paulo, vem para Santa Catarina, não é isso? Exatamente. Até, Marta e pessoal de casa, ontem, em Brasília, os reitores, tanto dos institutos federais quanto das universidades federais, estiveram reunidos, inclusive, com a participação do presidente Lula. E aí foi anunciado esse pacotão, chamado de PAC, que é um programa de aceleração do crescimento especificamente para a educação. Um programa que tem um total ali, de acordo com o anúncio do Ministério da Educação, de 5 bilhões e meio de reais. Só que para a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, não há ainda detalhes de quanto vem dessa verba. E os reitores saíram até meio frustrados em não saber justamente quanto que vão poder contar desse dinheiro para poder aplicar. Porque esse dinheiro ele vai ser usado para obras nas universidades, inclusive para reformas, construção, melhorias e também para recomposição de verbas dos próprios institutos federais e também dos hospitais universitários. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina falou um pouquinho sobre essa questão, que ele participou lá em Brasília, falou um pouquinho dessa questão dos recursos que foram anunciados. Vamos ouvir. É anunciado para todas as universidades federais, um PAC na ordem de 3,17 bilhões para os próximos 3 anos. A divisão entre as universidades não foi explicitada nesta reunião, vai ser verificada depois com o Ministério da Educação. Foi anunciado também pelo Ministério da Educação, com a presença do Presidente da República, uma suplementação de custeio na ordem de 270 milhões para também as universidades federais. O reitor falou ali na ordem ali de 3 bilhões, um pouquinho mais de 3 bilhões para as universidades, isso para as universidades federais. Porque nesse pacotão ali dos 5 bilhões e meio que eu comentei, estão incluídos os hospitais universitários e também os institutos federais de educação. A exemplo do IFSC, nosso IFSC aqui em Santa Catarina, e a UFSC e o HU aqui em Florianópolis, instituições que prestam um trabalho exemplar aqui no estado, mas que precisam justamente de recursos para poder fazer esse custeio de manutenção. Até porque quem, por exemplo, anda pela Universidade Federal aqui em Florianópolis, percebe o estado de abandono que estão os prédios. Qualquer pessoa pode ir lá, os estudantes volta e meia falam sobre isso, realmente pela falta de recursos para dar conta de fazer a manutenção, já que a universidade é uma universidade que tem mais de 37 mil estudantes aqui em Santa Catarina, a Universidade Federal, e é praticamente uma cidade, aqui por exemplo o campus de Florianópolis, uma cidade dentro de Florianópolis. Além desse anúncio do PAC da Educação, ontem havia uma expectativa muito grande dos próprios reitores, dos institutos federais, das universidades federais, com relação a algum anúncio para, por fim, na greve, uma greve que já está perdurando aí pelo menos quase três meses. Só que os reitores também saíram frustrados ontem lá em Brasília, porque não houve qualquer anúncio. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não há motivo para os servidores federais de educação estarem em greve. O governo federal já fez uma proposta para atender a categoria e que, neste momento, não há qualquer motivo para a continuidade da paralisação. Inclusive, ele usou um exemplo de que quando ele era sindicalista, o próprio presidente, na época de sindicalista, não conseguia tudo o que queria nas reivindicações, nas pautas. E isso já é exatamente o que estaria acontecendo nesse momento, nas palavras que falou ontem lá em Brasília o presidente Lula, o que não agradou nem os servidores da educação, nem os próprios reitores que esperavam um outro tipo de posicionamento lá em Brasília. Uma outra questão também envolvendo ainda a greve, gente, é que o Ministério Público Federal encaminhou para a Universidade Federal de Santa Catarina uma recomendação. Nessa recomendação, o MPF pede que a UFSC garanta acesso à universidade, a todas as pessoas que queiram acessar a universidade, que não haja constrangimento às pessoas que não participam da greve ou até às pessoas que estão acessando a instituição. A UFSC já respondeu ao Ministério Público Federal que acata as recomendações e que vai fazer todo o possível para que realmente a universidade consiga caminhar na maior tranquilidade possível, mesmo diante desse cenário ainda de greve. É uma situação bastante complicada ainda que vive a educação pública federal e a gente vai seguir acompanhando, Marta. Pois é.